Oi, gente, tudo bem com vocês? A partir de hoje, o Pode Dar e começa um novo capítulo da sua história. O que já foi sucesso na Jovem Pan, lá em Blumenau, e eu honro o início dessa trajetória, agora será sucesso aqui no litoral catarinense. Porto Belo, Bombinhas e Itapema estarão no alvo do Pode Dar e com conteúdos informativos e também educativos. E hoje eu recebo aqui no estúdio o proprietário da VL Empreendimentos, que é o Almir Alves da Silva. Seja muito bem-vindo, Almir. Mais conhecido como Eduardo. Depois a gente vai explicar. Quando eu confesso, quando você falou Valmir, eu nem sabia que era para mim. É isso aí, mas depois a gente vai explicar por quê, né, prazer, Edu? daqui a pouco a gente fala sobre isso. É um prazer para nós estar aqui hoje com você e com os teus ouvintes, os teus seguidores, teu público, sabe? Nós viemos aqui hoje contar um pouquinho da nossa história, né, para vocês e para todo o pessoal que te acompanha. E juntamente com o Edu, o filho dele, né? Porque o nome artístico do pai também foi para o filho, o Lucas Eduardo. Seja muito bem-vindo, Lucas, que hoje é diretor comercial da VL Empreendimentos. Obrigado pelo convite. Como meu pai comentou, é um prazer, um privilégio estar aqui presente com vocês. E vamos aí ter essa troca de bate-papo e ter essa troca de conexão e falar um pouco sobre essa nossa região que tem sido um verdadeiro sucesso, digamos assim, não só no cenário imobiliário, mas de todos os aspectos, digamos assim, né? A cidade de Porto Belo vem se destacando muito, que é a qual a gente tem o nosso foco hoje. Então, tudo aquilo que se tornou grande, que hoje é grande, também já começou pequeno e também tem uma história, uma trajetória por trás disso tudo, né? E por isso nós começamos conversando com o Valmir, né? Perguntando um pouquinho da sua trajetória, que não é brasileiro. Me conta um pouquinho aí de onde tu vens, conta para o público aí um pouquinho de quem é o Valmir. Na verdade, eu sou brasileiro, né? Nascido em São Miguel do Iguaçu. Não sei se... Veio de outro estado. Eu sou nascido em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, uma cidade próxima a Foz do Iguaçu. E a gente se criou no Paraguai, no interior do Paraguai, na cidade de Santa Rita, né? Meus pais mudaram para Santa Rita, para o Paraguai, meados dos anos 80, se conheceram lá e meu pai se casou com a minha mãe, acredito que, se não me falha a memória, em 84. Né? Os brasileiros que moravam no Paraguai antigamente vinham até o Brasil ter seus filhos e regressavam para o Paraguai, que era o país onde viviam naquela época, né? A gente vem de família muito humilde, meus pais vêm da roça, eu, para você ter uma ideia, sou nascido em São Miguel do Iguaçu, mas morei minha vida inteira, durante 27 anos, no Paraguai, né, em Santa Rita. Para vocês terem uma ideia, o vilarejo onde a gente morava, conhecemos luz elétrica, para ter uma ideia, em 94, né? A gente vem realmente de família muito humilde mesmo. Em 94 a gente conheceu televisão, luz elétrica, que aí a gente teve a oportunidade de mudar para uma vila, para uma cidade, né? Nem era cidade na época, era uma vila que ali já existia luz elétrica, enfim, televisão, tudo. E basicamente a gente se criou lá, estudei no Paraguai toda a minha infância, né? A minha língua oficial, apesar de eu ser nascido no Brasil e ser filho de brasileiros, a minha língua oficial é o espanhol, né? Uhum. Foi nisso que a gente estudou, nessa língua, né? Eu nunca estudei no Brasil, né? Fiz cursos depois de capacitação no Brasil para poder fazer o curso de corretor, enfim, tudo isso, né? E me conta, Edu, teve uma época ali da tua vida que nos 14 anos você começou a trabalhar, ingressou na marcenaria, isso? Teve um trabalho antes? Eu morei até os meus 8 para 12 anos, 8, 12 anos, né? Realmente no interior, né? Aos 12 anos a gente migrou para a cidade onde já... E ali então a gente começamos a trabalhar vendendo picolé nas paradas de ônibus que existia lá nessa região. E aos meus 14 anos eu entrei numa marcenaria, né? Meu primeiro emprego, ou seja, por mês, ganhando um salário fixo, foi numa marcenaria, né? E desde então trabalhei dos meus 14 anos até o 2012, que foi o ano que eu mudei para Itapema.
Agora vamos falar que tem uma veia artística em você, É, né? é. Eu vim para Itapema, né, nesse período trabalhando na marcenaria. Durante o dia a gente trabalhava como marceneiro e à noite a gente tocava em barzinho nos finais de semanas lá no interior do Paraguai, né? E mudei para Itapema em 2012 com esse sonho de viver da música, né? Você vê como o destino, às vezes, nem tudo que a gente sonha está nos planos de Deus, né? Então eu acredito muito nisso. Eu sou a prova viva de que o meu sonho não era os meus planos não eram o mesmo de Deus. Por isso que eu entendi isso. E graças a Deus entendi isso a tempo de quem Uhum. sabe um dia eu poder voltar para a música, né? Voltar, mas com estabilidade para mim, para minha família, com os pés no chão, sem depender de ninguém, entende? Então eu sempre busquei isso. Aí em 2012 mudei para Itapema com esse sonho. Vivi de música, vivi não, né? Eu sempre falo assim, o artista, antes dele ser famoso, antes dele conseguir alcançar os seus sonhos, ele sobrevive, ele não vive. Uhum. Ele ganha para pagar o seu aluguel, ganha para sustentar a sua família, naquilo que é possível, né? Em 2014, de 2012 a 2014, final de 2014, eu atuei na música, né? Final de 2014, início de 2015, eu vi uma oportunidade no mercado imobiliário, deixei minha carreira de lado na música e migrei para o setor imobiliário, né? Uhum. Como corretor de imóveis aí. Mas nesse período na música ali, como é que era o teu dia a dia? Você conheceu muitas pessoas também aqui, né? Graças a Deus. A música, ela te leva a lugares que se você não tem um conhecimento, não for daquele ciclo de amizade, você não vai conseguir entrar. E a música, ela te ajuda nesse setor. A música, na verdade, ela me ajuda até hoje, né? Porque muitos negócios que eu fiz, negócios grandes, negócios bons, foi através da música. As pessoas me dão oportunidade, me abrem portas por causa da música, sabe? Então, hoje, tudo que eu tenho, eu devo à música também, né? É, por outro caminho, mas eu devo à música. Agora, uma trajetória que a gente vê aí marcada por bastante luta, né? Luta, Desde a muita luta. infância. E você É, traz isso para a sua história, para a sua trajetória, para a VL hoje, para as pessoas que estão juntamente sim, contigo? sim, a gente procura sempre passar transparência, a maior possível transparência para aqueles que são nossos parceiros, para os nossos clientes, contando um pouco da nossa história. Hoje, o mercado que a gente escolheu, que é o ramo da construção civil, é um mercado muito competitivo, é um mercado onde tem muita concorrência, Uhum. né? Onde hoje os nossos clientes hoje, eu sempre falo para o setor comercial meu, que é o Lucas, que está à frente da diretoria comercial, ao Luan também, que é o meu gerente comercial. Eu sempre falo, os nossos clientes hoje são os corretores, né? Então, hoje, é, 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 é muito difícil você passar a tua verdade para um corretor e vender aquele produto para o corretor. Uhum. Hoje, o nosso cliente é o corretor. Nós temos que vender o nosso produto para o corretor e depois o corretor, sim, vai levar até seus clientes, sabe? Agora, diferente do que muita gente pensa, a VL Empreendimentos está, né, há quase 4 anos. 3 anos a gente vai completar Três final anos, desse né? ano, né? Isso. Final desse ano. Final do ano. Tá. É. 3 anos, então, fechando agora em 2026. Mas o Edu já está aqui em Itapema há muitos anos e A já gente... ingressou no ramo imobiliário há mais tempo também, né? Sim, Conta sim. para mim aí quando foi, como é que foi a sua virada de chave, né? É, Agora eu vou largar a música e vou para eu me corretagem. recordo, eu me recordo que em 2014 para 2015 eu fui contratado para tocar um evento lá na Casa do Ratinho, no Cano da Praia. Fui uma vez tocar lá. E lá eu acompanhei. Eu sempre fui um cantor, um artista que prestava muita atenção do que estava acontecendo ao meu redor, sabe? Então lá eu fui contratado para tocar esse almoço e comecei a prestar atenção no que eles falavam nesse almoço, né? E me despertou essa ideia, essa vontade de entrar para o mercado imobiliário, sabe? Porque a música, que nem eu mencionei recém, ela é o artista enquanto ele é pequeno, enquanto ele não é conhecido nacionalmente, enquanto ele não consegue explodir um sucesso, estourar um sucesso, ele sobrevive na música, ele não vive.
ele malha a pena, ganha ali para sobreviver. Então, me despertei essa vontade de entrar para esse mercado imobiliário. Foi aí que foi minha virada de chave, né? Entrei trabalhar numa imobiliária, trabalhei nessa imobiliária por 4 meses. Uhum. Depois dali eu já saí, montei minha primeira imobiliária e encerramos no ramo imobiliário final de 2023, onde a Uhum. gente resolveu migrar para Para construtora daí, construção. né? Mas e como é que É. foi o teu início, assim, na corretagem, né? A Que corretagem você saiu da música é e, muito poxa, agora eu vou difícil, para imobiliária, né? né? Muito difícil. Eu me recordo que na época eu pensei assim, eu vou buscar os contatos que eu já tinha para poder vender os imóveis, vender o Um imóvel. detalhe, né? Na época não tinha, que nem os corretores hoje trabalham muito com leads. E Isso. na época não tinha essa Então questão era muito do mais leads, era um difícil. Muito trabalho mais bem. Ele difícil. fez todo um trabalho bem mais manual, digamos assim, na época. Eu, graças a Deus, eu me considero um corretor de sucesso, né? Graças a Deus, porque o que eu tenho hoje eu devo a esse ramo que eu amo demais, que é a corretagem, que é a intermediação imobiliária, né? Fiz grandes negócios, fiz muita permuta para algumas construtoras também, e tudo que eu tenho eu devo a esse mercado, sabe? Então, sou muito grato a Deus, primeiramente, por ter me abrido essas portas, por ter me dado, por ter me mostrado um caminho novo, né? Que naquele momento eu entendi que eu deveria dar uma pausa na música, e foi o melhor negócio que eu fiz. Talvez hoje eu poderia estar nacionalmente conhecido, mas talvez eu poderia estar hoje, No mesma mesmo coisa, lugar. no mesmo lugar, Uhum. tocando voz e violão, a troco de 500, 400 reais, para fazer um show de 3 horas, né? Graças a Deus, eu vi isso há tempo ainda, né? Uhum. Hoje, graças a Deus, se eu quiser hoje voltar para a música, eu posso voltar sem depender de ninguém, mas hoje eu tenho um foco, que é na minha empresa, né? Uhum. Que é na minha empresa, e se Deus um dia me permitir e acontecer de eu fazer algum trabalho voltado para a música e fazer sucesso, que seja muito bem vindo, né? Que esse é o meu Uhum. sonho, né? E você Ainda um tem dia. pessoas que te ampararam, que te ajudaram ali no início, ou foi uma trajetória Eu vou te falar que algumas pessoas me ajudavam enquanto eu estava servindo a elas na música. Quando eu parei de servir, das pessoas me ligarem, Eduardo, eu tô fazendo um churrasco, traz teu violão para cantar uma música. As pessoas me serviam. Hoje não mais. Depois, quando eu parei com isso, que eu realmente foquei no mercado imobiliário, muito difícil foi para mim. Uhum. Muito difícil. Porque ninguém é como eu falei recém, né? Se você não tem nada para oferecer, você automaticamente é descartado pelas pessoas. Então, eu aprendi isso. Eu me recordo, teve uma época que eu tinha um amigo meu que ele sempre me contratava para tocar para os seus clientes, né? Para os seus clientes. R$ 300, R$ 400. E quando eu entrei no mercado imobiliário, que eu fiz a minha primeira venda, eu levei 4 meses para fazer minha primeira venda, depois que eu entrei no mercado. Eu lembro que ele me convidou uma vez para tocar, eu falei, eu parei de tocar. Até vou tocar, mas hoje o meu cachê hoje é R$ 3.000. Esse é meu cachê hoje, para tocar. Ele falou para mim assim, tu tá ficando doido? Até um mês atrás tu cobrava R$ 300, agora tá R$ 3.000. Falei, esse é meu preço hoje. Esse é meu preço. Mas eu tenho uma proposta para te fazer. Eu vou tocar o teu evento e não vou cobrar nada. Vou na parceria, vou pela nossa amizade. Ele disse para mim, sério? Sério. Eu fui tocar. Foi a última vez que eu toquei, assim, para alguém, sabe? Na amizade. Então eu fui. Aí cheguei no local, instalei meu violão, minhas caixas, microfone, tudo. E comecei a tocar. Cantei 2 músicas, parei de tocar. Larguei meu violão do lado. Fui jantar com eles, bate-papo. E ele chegou em mim e falou, poxa, Eduardo, cantou 2 músicas e já parou? Eu falei, não, meu colega. Eu vim aqui para nós compartilhar. Eu não vim aqui para trabalhar. Entende? E aí, voltei, cantei mais uma música, parei, voltei, tomei um refrigerante, comi mais um pouco,
estavam fazendo churrasco na época, e ele começou a me cobrar uma coisa que ele não tinha me contratado para fazer, entende? Aí eu disse para ele, vou falar uma coisa para você, quando você contrata uma pessoa, não importa o valor do cachê. E quando eu estou cobrando para fazer algo, não importa se eu estou cobrando R$3.000, R$300 ou R$300.000, eu tenho que dar o meu máximo ali, porque eu Melhor. estou sendo contratado para aquilo. Agora, a partir do momento que você está indo como convidado, você não está cobrando um centavo, você não deve profissionalismo a ninguém. Uma pessoa só vai te oferecer pelo aquilo que ele está sendo remunerado. Então isso eu levo para mim. Eu levo para mim. Eu sempre sou um cara assim que até a gente brinca muito no escritório que eu sou o consultor mais chorão que existe. Eu sou chorão. Só que vai da pessoa. Se a pessoa me cobra R$1.000 para fazer um trabalho e eu consigo arrancar dela por 100, ela me deve o mesmo empenho e o mesmo tipo de trabalho prestado. Eu não obriguei ela a fazer R$100 para mim. Ela tem que valorizar o seu Sem trabalho. dúvida. Não é, eu penso desta forma. Eu penso desta forma. São valores, né? São valores, entendeu? Diante de São tudo aquilo que valores. você passou, vivenciou, É, e eu vejo muito na sua fala também que você valoriza, inclusive, os corretores, né? Por muito. A isso gente que valoriza você... muito. Tanto é que esse evento que a gente vai fazer na próxima terça-feira é para os corretores. É para aqueles corretores. A gente vai entregar uma premiação para os corretores. A gente trata muito bem os corretores. A gente é muito fiel aos corretores, sabe? Antes da gente entrar nessa parte aí do evento, da premiação, que Sim. vai ser muito bacana, vamos falar um pouquinho sobre a VL, né? Como é que surgiu, né? É. Como é que veio o seu filho junto nesse É. empreendimento? Conta aí. O meu filho, ele nasceu no Paraguai também, o Lucas, né? E eles mudaram para... O Lucas mudou para Toledo quando tinha 6 anos, né? Com a mãe dele, 2010, quando ele tinha 6 anos. E que ano que você veio para Eu vim no ano da pandemia, 19 para 20, ele, né? ele mudou para pandemia, mudou antes da pandemia, daí veio morar comigo aqui no litoral e entrou para trabalhar comigo na imobiliária. Na época eu tinha uma imobiliária. Eu tinha fechado E as ele, outras unidades, né? antes da pandemia eu tinha 3 imobiliárias, né? Daí veio a pandemia, eu fechei 2 unidades e fiquei só com uma, né? E aí ele veio para me auxiliar, para me ajudar nessa parte, né? Que eu queria trazer ele também para o mercado, porque eu acredito nesse mercado. Esse mercado é um mercado muito promissor para quem quer trabalhar sério, para quem zela pelos seus clientes, para quem busca passar verdade para cliente. Hoje tem muitos corretores bons, Sim. mas tem muitos corretores que optam por talvez seja no desespero, fazer negócios que não são tão legais, sabe? Então a gente cuida bastante a respeito disso. Eu sempre falo assim, hoje a nossa empresa é uma empresa nova, mas eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Porque lá atrás eu sabia onde eu queria chegar. Eu só não sabia em qual era o ramo. Em Mas eu nenhum sabia, momento. em nenhum momento. Mas eu entendi que aquilo lá, que era aonde eu devia chegar. E Deus já me mostrou a minha empresa. Deus já me mostrou. Toda empresa começa pequena. E assim começou a VL. Então a gente não quer ser maior do que ninguém. Nós contamos a nossa verdade. A gente não quer ser maior do que A ou B empresa. A gente não ganha clientes falando dessa maneira. A gente não quer trazer clientes para nossa empresa menosprezando a empresa dos nossos colegas, dos nossos concorrentes. Não. Nós vamos falar aquilo. Eu sempre procuro passar isso para o meu time comercial e também para os corretores parceiros. Que nós não vamos puxar cliente dos outros, denegrindo a imagem de alguém ou tentando se aproveitar de algum episódio que outra empresa passou ou está passando. Não. A gente vai falar sobre o que a gente pode oferecer. O cliente vai escolher. Nós não vendemos apartamento goela abaixo. Nós não trabalhamos com apartamento. Nós queremos trazer as pessoas para investir na nossa empresa e realmente as pessoas estar Contentes, né? Realizando sonhos. contente na nossa empresa, investiram na nossa empresa com tranquilidade, com transparência e, acima de tudo, sobre aquilo que a gente passou para elas. Não contando, Com segurança, com né, Edu? segurança, sabe? Então, um detalhe também é que eu acredito que 80% dos clientes que vêm até nós, até a construtora, eles estudam todo o mercado, eles conhecem outros produtos e eles chegam até nós sabendo muito da região e conhecendo diversas construtoras. Sim. E muitas vezes eles nos pedem o que você acha de construtora A, de construtora B, construtora C, enfim, como a gente tem inúmeras construtoras no mercado, né?
E a gente sempre busca agregar valor ao nosso produto, Uhum. mas nunca denegrir a outra construtora ou, enfim, para tentar puxar as negociações. E graças a Deus, 100% das negociações que vem assim, a gente consegue converter em venda para a Coisa boa. construtora É. sem denegrir a imagem Eu acho que dos não nossos precisa, concorrentes. né? É Eu desnecessário, acho que né, não gente? precisa, né? O Uhum, cliente uhum. ele tem o livre-arbítrio para escolher quem ele quiser para Exatamente. comprar, né? Lucas, Aí, Ai, perdão, pode falar. não, pode continuar. Lucas, e me conta, assim, como é que foi teu processo de transição, né, pro ramo imobiliário inicialmente? Como é que foi, assim, a tua chegada? Meu Deus, cheguei em Itapema, né, mas Sim. que bom que estou com meu pai, um grande exemplo. E como é que foi, assim, isso tudo? Foi assim, eu vim para o Brasil em 2010, eu nasci lá Uhum. no Paraguai, me criei lá até os 6 anos, né? Em 2010 eu fui para o Paraná, lá no oeste do Paraná, em Toledo, é bem próximo de Foz do Iguaçu, da divisa ali também, né? E fiquei lá até os 15 para 16 anos, foi quando eu vim para cá. Sim. Eu vim para cá, depois de bastante insistência do pai, justamente por conta disso, que ele queria alguém para estar do lado dele, ele queria realmente me Uhum. ensinar e me inserir no mercado, né? E queria que fosse família do Eu teu queria, lado. né? Uhum, Hoje a nossa empresa é uma empresa familiar, né? uhum. Eu tenho minha esposa, a Alessandra, que me ajuda bastante. Nós temos o nosso pequenininho agora, que eu tenho um outro filhinho de 1 ano e 4 meses, que é o Arthur, né? Logo estará no Que meio logo também, estará né? também no caminho, né? Hoje a gente trabalha, na verdade, para deixar algum legado para os filhos da gente, né? Isso é o que nos motiva, né? Porque e para dar um conforto melhor para nossa família também. É sobre isso, né? Sobre Uhum. família. Hoje a nossa empresa é 100% a nossa família, né? A gente tem os colaboradores nossos que trabalham no escritório também, mas toda a parte de comercial é o Lucas, diretoria eu tô à frente disso, financeira é a Alessandra, minha esposa. Uhum. Então a gente procura manter a família nossa unida, sabe? Nós temos braços para nos auxiliar dentro da construtora, porém quem Uhum. é a família, digamos assim, que toma conta de tudo, digamos, E essa né? tua inserção ali no mercado, como é que foi, Lucas? Conta pra mim. Então, quando eu vim para cá era 19 para 20. Logo quando iniciou a pandemia, acredito que, se eu não me engano, foi em março de 2020 Um ano que antes, né? iniciou a pandemia, né? E eu vim no final de 19, e daí eu fiquei final de 19, início de 20, daí veio a pandemia. Logo após isso, a gente ficou com uma unidade só de imobiliária, porém a imobiliária ficou um tempo fechada. Uhum. Tempo de pandemia não podia atender. Exato. Então a gente ficou muito dentro de casa, né, todo esse período. Aí 21, logo quando teve todo aquele ano de pandemia, a gente continuou com a nossa operação em uma imobiliária e eu comecei a me inserir dentro do mercado. Porém, eu não comecei eu não tinha o gosto por imóvel, era mais novo, digamos assim, Uhum. né? Então eu estava ali com ele para auxiliar. Auxiliar de que maneira? Às vezes precisava levar uma chave em alguma imobiliária, parceira, Assim pra atender foi algum começando. cliente, Buscar na assim, construtora. visitando construtora, Uhum. me inserindo em algumas apresentações junto com ele, fazendo visita, atendendo cliente. Nesse prazo, enquanto o pai tinha imobiliárias, ele fazia muita feira. Ele atendia em muitas exposições, muita A gente feira. viajava bastante. A gente fazia bastante, a gente rodava todo o Brasil. Que Que nem legal. a gente tinha imobiliária, só que a gente tinha alguns corretores que trabalhavam na imobiliária, Sim. porém ele, a esposa dele, a gente não ficava quase na imobiliária. A gente estava sempre viajando, atendendo os clientes. Ele saiu da música, mas a música nunca saiu dele, digamos né? assim, né? Eu fiz meu trabalho antes como corretor, eu tive que me reinventar nesse mercado digital, porque eu não era muito fã do mercado digital. Hoje as nossas vendas hoje é 99% né? leads digital. Uhum, uhum. Hoje as imobiliárias parceiras que vendem o nosso produto é leads E qual é a digital. diferença que você vê, né? Porque você viveu os dois meios, Eu vivi dois ambientes, digamos assim, isso, né, né? Edu? Qual é a diferença que você vê Eu vou assim? falar que hoje para venda, para mim, estou dizendo para nossa empresa hoje, é mais fácil hoje. Porque antigamente, parece que a gente fala antigamente E não 100 anos é atrás, né? muito Mas próximo, dá né? 5 anos atrás, sabe? Exato. O meu sistema de venda era botar maquete atrás da minha caminhoneta, folder atrás da minha caminhoneta, materiais das construtoras, violão, minha caixa, e eu ia para as feiras. Investimento maior também Eu ia nesse para aspecto, né? isso, a gente investia Tem bastante. Eu pegava stand nas feiras, fiz Expovel, Cascavel, em Londrina, Maringá, a Expo Santa Rita, que
e no Paraguai eu fiz por 3 anos depois da pandemia, Nós que compramos um stand nós lá, nós compramos um tínhamos o stand na espaço. época Que em Santa legal. Rita, no Paraguai. Todos os anos a gente ia lá com a nossa imobiliária, com as construtoras parceiras, Palotina, Rio Grande do São Sul, Paulo, São Paulo, Curitiba. Curitiba. Enfim, a gente rodava o Brasil todo praticamente, fazendo as feiras. E era nessas feiras que a gente pegava os nossos leads, que hoje é pela internet. Network, aham. Era Aí eu ia, montava o meu stand, levava mais 1 ou 2 corretores, montava um palquinho ali e eu fazia meu show enquanto meus corretores atendiam os clientes. Olha aí, E ó, a gente a trabalhava música assim, sempre junto. a música sempre junto comigo, entendeu? Porque quando você passa num stand numa feira, tem um cara tocando, Tem um uma cantor Todo mundo tocando, vai chegar para ver. tem um barril de chopp ali pro cara tomar um chopp. O cliente, ele chega Uhum. olhar o imóvel, chega a tomar um shopping, e quando ele se dá por conta, ele já tá há mais de 1 hora ali no stand preso. É como se fosse um convite Sim, para a cara. entrada, né? Então, Acho que é isso. assim, eu tenho vontade hoje de fazer isso com a minha construtora, mas devido a eu ter um respeito muito grande pelos corretores parceiros que vendem o meu produto, ao invés de eu ir, eu ajudo alguns corretores que queiram fazer suas feiras. Que E legal. muitas das vezes, quando eu posso, eu também vou, sabe? Uhum. Então, hoje a gente tá trabalhando assim. E Lucas, me conta assim, hoje você gosta do ramo? Como é que Sim, tá hoje, a tua inserção hoje dentro da como o empresa? pai comentou, né? Esse ano a gente Hoje ele não tem hoje a gente- saída, ele tem que gostar. É o Hoje- vai ou vai, né, Edu? Não tem mais Não jeito. tem mais. Hoje a gente fecha 3 anos, né? Esse ano a gente fecha Isso. 3 anos de operação como construtora, daí eu já Uhum. tô mais inserido, digamos assim. Hoje eu já peguei como gosto. Enfim, o sonho do meu pai, que era de construir, de empreender, já passou a ser o meu sonho, o sonho de toda a família, digamos assim, né? Então hoje a gente faz com o maior gosto e maior amor, digamos assim. A gente ama a hoje, construção civil. a gente ama hoje o que a gente faz, a gente leva muito sério o que a gente faz hoje, até porque tem famílias que dependem Uhum. da gente, sabe? Não envolve só a nossa família, Não né? envolve só a nossa família. Hoje, para ter uma ideia, só em um dos empreendimentos que a gente que vamos lançar agora na próxima semana, nós temos 50% desse empreendimento já comercializado, Uhum. já reservado, aliás, né? Então, nós temos praticamente Mais de 200 famílias. 200 já. famílias hoje já que tem aquele sonho, que estão muitas vezes do outro lado do planeta. Hoje a VL Empreendimentos já está em mais de 25 países. Olha só que bacana. A nossa construtora hoje, por ser uma construtora que vai completar recém 3 anos, nós temos imóvel vendido em mais de 25 Você já se países. imaginou chegar nesse Não, patamar assim em não, tão pouco tempo? Nem não. nos melhores sonhos, eu Nem acredito nos que a melhores gente sonhos, chegou né? a sonhar com isso, né? É verdade. Eu sempre procuro viver um dia de cada vez. É. Um dia de cada vez, Isso aí. sabe? Eu faço a minha parte. O resto eu deixo que Deus se encarrega, sabe? Uhum. Eu nunca faço absolutamente nada, olha, nem 0,5% de vírgula achando que vai dar errado. Eu tenho 99,9% de certeza que vai dar certo. E o que se chama isso? E é muito difícil dar errado um projeto meu. Muito difícil. Todos os meus projetos até hoje que eu dei início, eu terminei. E a música, eu não parei por aqui ainda. Um dia, quem sabe ano que vem, próximo ano, eu quero gravar um trabalho a nível nacional, um trabalho realmente a nível nacional, sabe? Que esse é meu grande sonho, mas isso é uma realização de um sonho meu que eu tenho. E não esperando alguma coisa em troca disso. Se vier... Não é algo visando lucro, digamos se vier, assim, amém. a fama, nada. E se não vier também, eu estou também. realizado, sabe? Uhum. Amém também. Porque isso vai me gerar muitos negócios também em cima da minha empresa. O fato de eu estar no nível nacional como artista, isso também vai gerar muito mais credibilidade para minha empresa. Que o foco hoje nosso é a VL Empreendimentos. Esse é o nosso foco hoje. Independente se a gente venha a fazer algum trabalho na música, tudo isso será feito em cima da VL Empreendimentos, que é o nosso objetivo e a nossa empresa. E como é que foi o primeiro empreendimento que vocês lançaram? Conta direitinho pra gente ali como começou, como surgiu. O nosso primeiro empreendimento que a gente lançou foi na cidade de Bombinhas, né? Me trouxeram essa permuta, né? A princípio eu fiquei... Porque não era o mercado nosso, né? Nós somos de Itapema e Porto Belo. A gente vende essas duas cidades, né? É quando a gente virou a chave para a construção civil, Porto Belo estava recém no começo, digamos assim, né?
que foi Desse ali desenvolvimento de mais, 22 né? para 23 ali que Uhum. começou realmente virar os holofotes todo para Porto Porto Belo, Belo. E né? aí a gente fez a nossa primeira permuta na cidade de Bombinhas final de 2022 para 2023, né? Final de 23, Final de né? 23, a gente Final de fechou. 23, em Bombinhas. Aí fizemos projeto, toda a burocracia de aprovação em Bombinhas. Nesse período, em 24, a gente abriu o nosso escritório. Final de 24, abrimos o nosso escritório ali na Meia Praia. E terminamos o nosso projeto de Bombinhas, iniciamos a nossa obra em Bombinhas agora no dia 12 de janeiro e já vamos entregar essa nossa obra em dezembro do ano que vem. A obra está aceleradíssima, hoje a gente está com um ritmo acelerado nela, porque a gente vai fazer esse empreendimento em 23 meses, é um tempo recorde para Bombinhas, eu acredito que ninguém em Bombinhas Qual era o entregou prazo inicialmente, empreendimentos, Edu? entregou esse É empreendimento. que é uma obra que hoje ela tem um pouco mais de 5 mil metros de obra, né? Uhum. E geralmente o pessoal pede de 36 a 48 meses 48 para fazer meses uma para obra Olha executar só. uma obra nesse porte. Nós vamos fazer essa obra em 23 meses, né? Essa obra a gente vai concluir ela. A entrega dela é para dia 15 de dezembro de 2027. Já está até a data definida já. Inclusive, eu já até agendei com o Marrone essa data para que ele esteja presente na Olha entrega que desse legal. empreendimento. Uhum. Nesse empreendimento de Bombinhas é onde o Marrone tem apartamento, o Marrone também tem no Porto Vila apartamento, então é o Mas nosso essa é a obra que ele embaixador. vai receber primeiro, Justamente, agora digamos vamos entrar assim. nessa, né? A música sempre junto, o Bruno e o Marrone também sempre estiveram, né, na tua Eu trajetória sou ali, muito fã, né? muito fã da dupla e, É. graças a Deus, digamos Eu assim, confesso né? para você que quando eu fui gravar com o Marrone, lá em Goiânia, a gente foi ano passado, acredito que em setembro do ano passado, a gente Final foi do ano. gravar com o Marrone lá em Goiânia, nosso Uhum. primeiro contato, primeiro trabalho com ele lá. Eu confesso para você que eu não sabia nem o que falar lá. Uhum. Porque você imagina a gente nascer no interior, viver no interior do Paraguai, ser muito fã de Bruno Marrone, né? E você está hoje, a empresa, ter o Marrone como Como embaixador. embaixador. Nossa, eu confesso para você que eu não sabia nem o que falar lá. As pernas tremiam, mas ele é um cara muito humilde, ele é muito simples, é um cara sensacional. A gente passou uma tarde inteira gravando lá em Goiânia e fazendo foto. E ele me convidou para ir para a fazenda. Fez muita Uhum. questão que Eu fiquei uma semana na fazenda dele lá, jogando truque, jogando cacheta, aliás, ele não joga truque, joga cacheta, e jogando futebol com eles lá. Então foi uma semana, assim, muito, muito bacana, né? Muito, muito bacana mesmo. Foi sensacional. Então, assim, os caminhos não se cruzaram à toa, né? Conta pra Não. mim como é que foi a escolha desse embaixador, surgiu numa conversa, conta O Marrone, na assim, verdade, eu estava em busca de alguém assim, só que eu nunca imaginava que o Marrone ia fazer propaganda fazer essa parceria conosco, né? É uma empresa nova, ainda não conhecido no mercado. Foi até que então o Gustavo e o Samuel, o Gustavo é da dupla Gustavo Moura e Rafael, ele é esposo da Silvia Bravanel, me ofereceram outros artistas, sabe? Me ofereceram vários artistas. E naquele momento, assim, eu falei, não, cara, eu ainda quero um cara que eu sou muito fã, né? Que eu seja muito fã e que eu goste do artista, ou da dupla, ou do cantor. E foi então que eles me ofereceram o Marrone, sabe? Eu não pensei duas vezes. Quando me ofereceram o Marrone, eu falei, não, é esse cara que eu mesmo. quero. Oi. É o cara que eu sempre... Nossa, meu repertório, 70% é Bruno Marrone. Era Bruno Marrone. Então, cara, eu queria a dupla, na verdade, né? Mas não pude pegar a dupla porque o Bruno já fazia propaganda para uma outra consultora, né? Então não teve tempo, né? Quem sabe, né? Futuramente. Mas se um dia eu tiver a oportunidade, eu abraço. Eu abraço Bruno e Marrone para ser meus embaixadores. E se você for especificar em palavras, assim, né? Poucas palavras, por que Bruno e Marrone? Além do artístico. Eu acho assim, né? O que eu buscava sempre num artista para representar a minha empresa, porque eu me considero uma pessoa muito séria. E o Marrone, eu optei, além de eu ser muito fã da dupla, eu optei porque é um cara que difícil estar em polêmica,
as polêmicas que ele entra é meme, né? De Das roupa, pessoas de imitando roupa ele, né? estranha. É meme, né? Ah, Então, é um cara que eu não me arrependo de nada de ter pegado ele. Ele é um cara sensacional. Um cara, se eu ligar agora para ele, se eu mandar uma mensagem para ele agora, Marrone, grava um vídeo para um cliente, grava um vídeo para isso, ele vai gravar prontamente. Recentemente, a gente vendeu uma cobertura em Bombinhas. Aconteceu agora, faz uns 15 20 dias, eu dias, né? acho. Faz uns 20 dias. Eu vendi uma cobertura, um corretor tinha um cliente para comprar uma das minhas. Eu tenho 3 coberturas em Bombinhas. E um corretor ligou, um cliente queria comprar uma cobertura em Bombinhas, tá? E esse cliente estava meio assim, que consultora nova, enfim, toda aquela etapa que todas as construtoras no seu início passam. Passa. A gente está passando por essa fase hoje. Uhum. Mas isso é normal, é do mercado, em Exato. qualquer segmento que você for fazer, você tem o teu início, Exato. né? Uhum. Todo mundo um dia começa e começa pequeno, ninguém começa grande, Exato. né? Mas só as pessoas sérias, as pessoas que realmente têm resiliência, que não desistem dos seus sonhos, conseguem chegar ao seu objetivo. E esse cliente é muito fã do Bruno Marrone. E quando ele falou isso, quando o corretor passou para ele que o Marrone era no meu embaixador, era isso, o cliente mesmo assim ainda estava meio para fechar o negócio. Será? Eu liguei para o Marrone e falei para ele, Marrone, eu preciso que você grave um vídeo falando desse cliente, que ele comprou uma cobertura em Bombinhas, isso, ele gravou. O cliente no outro dia fechou o negócio. Olha só. O cliente é dos Estados Unidos, mora em São Paulo, mas Tem casa em São Paulo, mas mora nos Estados Unidos, né? Esse cliente, recentemente, faz uma semana ele veio, né? Ele veio segunda passada, né? Antes do feriado ele veio para Itapema, conheceu, ele nunca tinha vindo para Santa Catarina, veio para cá, conheceu a empresa, a gente levou ele nas obras, se hospedou em Bombinhas. Resumindo a conversa, esse cara voltou, comprou mais uma cobertura minha. Olha só. Ele comprou as minhas 2 maiores coberturas no empreendimento, ele comprou. Então, eu sempre falo assim, o Marrone já se pagou. Credibilidade, né? O Marrone já se pagou. Eu sempre brinco assim, o Marrone já pagou. O cachê dele já tá bom. Já tá pago. Pago. Então, graças ao nosso embaixador, que é um cara muito sério, muito humilde, a gente conseguiu trazer esse cliente. E o cliente comprou as 2 coberturas. Eu tenho 3 coberturas no prédio. Ele comprou as 2 e mandou deixar reservada a terceira. Olha aí, ó. Já vai a terceira no meio. Então, a gente está muito satisfeito com o Marrone, com o trabalho que ele tem nos agregado, com a credibilidade que ele tem, né? Espero que o Marrone é meu embaixador até 2032, até a entrega do Porto Vila, né? E se nesse período eu conseguir puxar o Bruno, por que não, né? Por que não? Se vencer o contrato dele com a outra, né? E eu conseguir, a gente pega abraça também, né? É isso aí. Mas eu gosto muito do Marrone, nossa. Agora, vamos falar um pouquinho da área comercial, né? Como é que é investir em Itapema, Porto Belo e Bombinhas hoje, né? De 10 anos atrás para agora, muita coisa mudou, né? Muita coisa. E é um comércio, um local, né, digamos assim, que é muito pujante, né, para a construção civil, principalmente. Conta para mim aí, você é especialista nisso, né? Assim, hoje Porto Belo vive um cenário que é surreal, digamos assim, né? As proporções que tem alcançado, as dimensões, todos os projetos que têm sido desenvolvidos para a cidade, que nem o Masterplan que está vindo para a cidade, que tem já todo nos próximos anos, né? Que tem o Masterplan de Porto Belo, que ele vai ser entregue junto com a entrega do Porto Vila. Ou seja, o Porto Vila ele é entregue em 2032 e o Masterplan também é finalizado em 2032. Então, o nosso empreendimento ele vai ser recém-entregue junto com todas as benfeitorias da cidade, né? A gente costuma brincar bastante dentro do escritório com os corretores e com os clientes. Eu costumo fazer muitas perguntas lá, né? E uma das perguntas que eu mais faço, tanto para os clientes que estão em dúvidas em investir aqui e para os corretores que são de fora, que estão começando a trabalhar com o nosso produto aqui e com a cidade de Porto Belo, é se eles tivessem a oportunidade de investir em Balneário Camboriú há 25 anos atrás. Se eles investiriam, né? E todos me comentam e falam que investiriam na hora. Então, eu costumo puxar para Porto Belo também a mesma coisa, né? O que está acontecendo com Porto Belo é a mesma coisa que aconteceu há 25, 30 anos atrás em Balneário Camboriú, que foi quando deu o auge. Enfim,
trouxe as maiores valorizações e os maiores investimentos para a cidade, né? Então, Porto Belo hoje vive no ápice, digamos assim, né? São valorizações que superam a 20% ao ano. O nosso empreendimento, eu falo muito do nosso empreendimento. É um empreendimento que ele é totalmente fora da curva. O Porto Vila, né, gente? A gente Isso. não havia Ele é um comentado ainda. empreendimento totalmente fora da curva, que tem Conta agregado um muito pouco mais valor. da estrutura já dele ali, do Porto Vila, pra gente. Esse empreendimento hoje ele conta com 480 unidades, tá? Todos os apartamentos tipo, sendo 2 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Eu tenho mais de 4.500 metros quadrados de infraestrutura de lazer. A minha obra ultrapassa a casa dos 60 mil metros. E hoje está sendo a obra mais alta de Porto Belo, tá? Olha só. Por conta da nossa localização, hoje a localização do meu empreendimento, ela tá só a minha rua, ela tem de 8 a 12 metros mais alto do que os demais. Então o meu empreendimento ele chega quase na casa dos 150 metros de altura. Então, no plano atual que nós estamos, não tem nenhum empreendimento em Porto Belo mais alto, até o momento, né? E do bairro Vila Nova, acredito que nos próximos anos também vai ser bem difícil por conta da nossa localização. Infraestrutura de lazer, o meu empreendimento é o que tem a maior infraestrutura de lazer do bairro Vila Nova, tá? Não de Porto Belo, que a gente tem diversos empreendimentos aqui também, né? Porém, é uma das maiores de Porto Belo e do bairro Vila Nova é o maior. Ele é a maior metragem de obra que vai ser construído nos próximos 6 anos, tá? Então, até 2032, até então, o nosso empreendimento ele é o maior empreendimento em questão de metragem de obra, né? Então, é um empreendimento totalmente fora da curva. No rooftop da Torre A, eu vou ter um restaurante que a gente já está comprando uma franquia. Olha só. De uma rede, não sei se pode falar. O contrato não está assinado ainda, não. Dessa rede, mas que a gente vai comprar uma bandeira Que de bacana. peso e vai inserir no nosso rooftop da Torre A. Nós queremos comprar uma bandeira, franquia. uma franquia a nível nacional, talvez internacional. Acredito que seja mundial. E para ter o nosso empreendimento, sabe? Então, eu tô vendo, a gente já está correndo atrás disso, porque daí vai agregar valor no nosso empreendimento, vai agregar valorização para quem já comprou, vai ser muito bacana. Eu vejo que vocês não trabalham com um diferencial, vocês trabalham com vários diferenciais, né? O que a gente buscou um terreno para realmente fazer um projeto diferente, né? Algumas pessoas vêm falar para mim assim: nossa, Eduardo, consultora tão nova, fazer uma obra desse tamanho, né? Mas eu gosto de desafios. Eu vejo muitas construtoras novas chegando no mercado aqui, que é um mercado tão competitivo, tão difícil, né? De você colocar o teu produto no mercado. Que tem algumas construtoras novas, né? Por exemplo, que eles mal apenas começaram uma obra, mas já estão com 6, 7 lançamentos. Esse não é o nosso foco. Eu sempre busquei exemplo, né? Final do ano que vem, eu já entrego uma obra minha. E eu já vou dar início nessa obra final deste ano. Final deste ano eu já vou começar essa obra. Então, eu direciono todas as minhas energias em cima só de um projeto. É muito mais difícil você cuidar de 6, 7 projetos espalhados, onde você demanda mais equipes, terceirizar muito mais trabalho, do que você ter só um empreendimento em um só lugar. Então, eu sempre busquei isso. Ao invés de eu ter 5, 6 obras em diferentes locais, porque daí eu estou concorrendo comigo mesmo. A partir do momento que eu estou com uma obra em Porto Belo, estou com uma outra obra em Itapema, com aquele mesmo produto, 2 suítes, 2 suítes, ou uma suíte mais um dormitório, ou 3 dormitórios, eu estou competindo comigo mesmo. Então é ruim isso para uma empresa. Por mais que seja em localizações diferentes. São muito próximas. Nós estamos muito próximos. Itapema e Porto Belo é colado, entende? E muda alguma coisa em relação a valores, metro quadrado hoje, Porto Belo, Bombinhas e Itapema? Como é que está a questão de valorização? Os valores, eu acredito que para você construir, seja em Porto Belo ou Itapema, o valor é o mesmo, sabe? É claro que a gente não pode ter um valor ali abaixo da casa dos R$10 mil o metro quadrado por apartamento. Isso não existe, tá, gente? Vamos falar de realidade, né? Não. Eu não acredito nisso, né? Hoje, para você construir, está muito caro, não está fácil. O Cube hoje, que é a única correção que a gente usa hoje, né? Não está suprindo os insumos.
Os insumos aí está subindo 10, 15% E ao acaba ano que ele não é, acompanha, não né? acompanha. Os Não insumos estão subindo acompanha. 10, 15% ao ano, enquanto o cubo está o quê? 4, 5% ao ano. Então, Uhum. não tá. Então, quando se fala em vender um apartamento no nosso litoral, com os terrenos nos valores que estão hoje de mercado, os terrenos é caríssimo hoje. Você não compra terreno As mais permutas se barato, tornaram as muito permutas Também, caras. são né? caras. Aí você vender menos de 10 mil reais um metro quadrado com uma infraestrutura que nem tem o Porto Vila, não faz sentido, sabe? A Uhum. conta não fecha. Então, os corretores hoje já estão muito mais atentos a isso, sabe? Quando ele sabe quanto que custa para construir hoje, ele sabe quanto é o risco que tem uma construtora 6 anos de obra. A Uhum. gente não sabe o que pode acontecer nos próximos anos. Exato. Esse é um dos motivos de eu não ter lançado nenhum empreendimento ainda. Eu recentemente a gente adquiriu uma área aqui em Porto Belo, aqui na Rua Gaudêncio, a mais ou menos 400 metros da praia. Eu comprei 2 terrenos aqui e eu ia lançar o empreendimento final deste ano, mas não vou lançar. Não vou lançar nada por enquanto, porque ali eu tenho que fazer um apartamento ali, um ticket médio a partir de 1,5 milhão, e esse produto hoje está mais difícil de vender. Uhum. O produto hoje que está sendo bem comercializado, que está tendo uma boa aceitação no mercado, é um ticket médio de até 800, 1 milhão de reais, máximo. Acima disso já está complicado para vender. Já é um cliente um pouco mais seleto, um cliente que você já tem que pegar um pouco mais de entrada dele. Então, está um pouco difícil. Então, por isso a gente optou por esse ano não lançar nada. A gente está focando esse ano em acelerar nossa obra de bombinhas com a entrega já para o ano que vem e iniciar o Porto Vila. A Uhum. partir do momento que a gente iniciou o Porto Vila, entregamos o de bombinhas, a gente pode começar a pensar num alto padrão. Porque hoje, para você vender um alto padrão, a gente concorre com muitas construtoras fortes, construtoras que já estão há anos no mercado. Uhum. E aí o cliente tem 2 opções, né? E não adianta, o preço para mim construir, que estou entrando agora no mercado, e para uma construtora que tem mais de 30 anos de mercado é o mesmo. É o mesmo. E aí, para mim conseguir vender, eu vou ter que ter um diferencial, que é preço. Que é preço. Aí não adianta eu ter preço e não ter obra entregue. Não ter a qualidade Entendeu? Não também. Ou não ter conseguir, qualidade. ou não ter Exatamente. qualidade, entendeu? Então, o que a gente Uhum. está focado hoje? Entregar a nossa obra em bombinhas com excelente qualidade e iniciar o Porto Vila e pelo menos acelerar o Porto Vila com 100% das vendas É um garantidas. passo de cada É vez, um né? passo de cada vez. Uhum. Um Então, detalhe aí a gente também. pode pensar num alto padrão, né? A Uhum. partir do momento que nós entregar o de bombinhas nosso que a gente tem, que é o El Shaddai, iniciar o Porto Vila e quem sabe entregar o Porto Vila, a gente já sai dessa estágio de construtora nova que não tem obra entregue. Uhum. Porque uma construtora para entregar hoje uma obra de 61 mil metros quadrados já não é considerada construtora pequena. O El Não Shaddai é. para o Porto Vila tem bastante Muita diferença, né, Edu? diferença, né? Já se vê uma... Muita diferença. Só que a gente está trabalhando para realmente acelerar o nosso projeto do Porto Uhum. Vila, né? Uma construtora hoje, ela só não consegue entregar as suas obras por 2 motivos. Se ela vende muito barato ou ela usa o dinheiro das vendas na planta para outros fins. outros fins, entendeu? Não tem segredo. Ou, aliás, 3, ou não tem venda. No nosso caso, a gente tem uma boa permuta. A permuta nossa é excelente, não é boa, é excelente, é espetacular a nossa permuta. Todo empreendimento hoje, toda construtora para lançar empreendimento, tem que pensar desde a permuta. Desde a permuta. Tem que fazer uma permuta. Tem 3 pontos que todas as construtoras têm que pensar na hora que vai fazer uma permuta, né? Que o primeiro ponto é a permuta, preço da permuta, Uhum. valor que vai vender os seus apartamentos e Localização. né? Então isso é crucial numa empresa, né? Uhum. Se ela tem isso e tem venda, ela não tem como não entregar um empreendimento, desde que faça suas Tudo certo, vendas né? dentro do valor de mercado, o valor que Uhum. realmente tem que ser comercializado para poder entregar seu empreendimento. Entendeu? Então a gente sempre pensa nisso, né? Hoje a gente estava com os pés no chão e com muita, na verdade essa bagagem, esses 10 anos como corretor, a gente adquiriu alguma experiência nesse quesito também, sabe? Permuta. Eu participei de muitas construtoras, eu fiz muita permuta para algumas construtoras. Uhum. Algumas construtoras hoje estão voando e outras construtoras Não. quebraram.
né? Então eu sei o caminho que eu tenho que tomar. Eu sei Uhum. que também caminho, eu sei aonde eu quero chegar e pode ter certeza que não é nessas que quebrou não. É nessas que realmente estão voando, né? Não, e a rua nos dá muito A rua ensinamento, nos né? dá muito Muito mais do ensinamento, que né? qualquer livro, muito É, mais do que qualquer faculdade, é isso né? aí, né? Então, algumas consultoras de fora que vêm para cá fazem as permutas, aí o corretor coloca na cabeça daquela construtora que em certas localizações eles vão vender apartamento de 1,5 milhão, que na verdade o preço dos apartamentos é 700, 750, 800. Então, as consultoras que não conhecem abraçam isso Abraçam a e causa. acaba sofrendo, se prejudicando ou passando Uhum. dificuldade, sabe? Às vezes fazem uma permuta, nós não temos nada contra a questão do que cada um constrói, digamos assim, né? Mas às vezes pegam uma localização não tão boa É, e oferecem, os corretores, né? Oferecem uma localização não tão boa para a construtora construir flats. Um exemplo, Uhum. né? Que é o que tem vendido muito bem também em aqui, Porto Belo, né? em Porto Belo. E falam, enganam, digamos assim, essas construtoras novas que estão chegando aqui que vai vender um flat, um exemplo de 24, 30 metros quadrados a 600, 700 mil reais. Que hoje é algo que está Não totalmente fora vende, da Fora da realidade, né? realidade. Não vende. E pior, Uhum. prometem vender um flat a 600 mil reais e prometem para o cliente que quando entregar esse flat vai estar 1,5 milhão. Gente, nem em frente ao Mário Balneário Camboriú você não vende um flat de 25 metros A 1,5 milhão. a 1,5 1,5 milhão. milhão. É difícil, é Uhum. caríssimo, entendeu? Então, eu acredito que a gente trabalha com a verdade. A gente não, nós trabalhamos com aquilo que é dentro do mercado. A Uhum. promessa nossa é aquilo que a gente realmente, lá na frente, o cliente vai receber. A gente não trabalha com ilusão e muito menos com fantasia, né? Nós sabemos, né, que valorização é aquilo que a gente já vem acompanhando há alguns anos para cá, que é a média aí de que 18, 20% ao ano, alguns empreendimentos 25%. Mas não adianta prometer mais do que isso, não E como é que adianta. está o cenário hoje, Edu? A maior parte da venda é para investidores, para moradores? Tem muita gente querendo vir para morar? Como é que é? Hoje 90% das nossas vendas é fora do Brasil, é Estados Unidos e Uhum. Europa. A gente vende muito hoje para os Estados Unidos. Então essas pessoas, os brasileiros que estão buscando uma vida melhor, nos Estados Unidos principalmente, eh, tendo um poder aquisitivo, um poder de compra maior do que o que está no Brasil, hoje o brasileiro que está no Brasil, compra para que um dia possa voltar para o Brasil com algum patrimônio, sabe? E já sabe Então são onde pessoas, então por vai ter isso que eu levo, por valorização. isso que a gente leva muito a sério a empresa nossa, porque nós estamos, tem famílias que abandonou os seus familiares aqui no Brasil para mudar para um outro mundo, do outro lado, É, muitas vezes do outro lado do mundo. Hoje mesmo eu atendi uma fica cliente, anos sem ver os familiares. hoje eu atendi uma cliente nossa que comprou uma unidade no Porto Vila, que ela é faxineira nos Estados Unidos. Trabalha lá mês a mês para pagar a sua parcela do seu apartamento aqui, sabe? Então a gente leva muito a sério isso, a gente não tá para brincadeira e muito menos para lesar ou prejudicar algum brasileiro que está no outro lado do mundo trabalhando, sacrificando longe de sua família para poder um dia voltar para o Brasil com algum patrimônio, sabe? Nós Uhum. temos Então eu levo muito a clientes sério. que pais e mães que estão longe até mesmo dos seus filhos, trabalhando lá fora, Para poder mandando conquistar. dinheiro para o Brasil para conquistar alguma coisa e que tem planos de vir daqui 6, 7 anos, que justamente é quando a gente entrega esse nosso empreendimento. Uhum. Então a gente lida não só com a questão da construção, e sim com a realização do sonho de muitos, né, de ter sua casa própria. A gente vende muito para quem às vezes está fazendo seu primeiro investimento. Uhum. Porque A como está maioria, né? trabalhando na América, trabalhando nos Estados Unidos, ele tem um poder de compra maior. Não só nos Estados Unidos, nos outros países que a gente vende, na Europa toda, enfim, Uhum. Canadá a gente já vendeu também, até mesmo aqui o pessoal da Argentina, Bolívia, Paraguai. Uruguai, Chile, Paraguai, compram bastante, que tem o desejo de vir morar um dia no Brasil, né? Uhum. Então eles investem aqui, trabalham, ganham seu dinheiro suado, para ter um futuro melhor. Então não é tão simples e não é tão fácil, digamos assim. Vai muito além do investimento, Exatamente. né? Vai, cara. Vai porque você tem que pensar, né? A gente já passou tanta dificuldade, a gente sabe o que é você trabalhar para conseguir, ainda mais longe da família, em outro país, que não é o país deles, né? Trabalhando. Então a gente cuida muito nessa parte. A gente procura sempre passar muita transparência para esses clientes, para que eles realmente façam seu investimento e que em 2032, que não é o caso do Porto Vila, final de 2032, eles vêm para receber aquilo.
por aquilo que eles estão trabalhando, sabe? Nós podemos dizer até que a gente já esteve do outro lado da moeda, digamos assim. A gente Então, já esteve do outro lado. a nossa empresa, eu venho de uma família muito humilde, a gente não herdou nada, a gente começou realmente do zero. Eu comecei em Itapema do zero, né? Não herdei nada de ninguém, não ganhei nada de ninguém, não tenho minhas coisas lesando alguém, muito pelo contrário. Nos meus 10 anos como corretor, eu vendi alguns apartamentos para algumas construtoras que vieram a quebrar, né? A quebrar, e eu fiz coisa que nenhum corretor não fez. Nenhum corretor não fez até hoje. Comprar essas unidades dessas pessoas que a construtora que lesou, comprar essas unidades, você ficar com o prejuízo na mão, tendo que processar algumas construtoras, algumas coisas para tentar reaver alguma coisa e tirar o teu cliente fora disso. Eu tenho certeza que pode ser que tenha algum corretor que fez isso, mas são bem poucos. Difícil. É muito difícil. Muito difícil. Eu fiz isso. Então não tem cliente, não existe cliente que vai bater na minha porta e vai falar assim, ele vendeu o apartamento para mim e não foi entregue, entendeu? Porque a gente sempre honrou com aquilo que a gente prometeu para o cliente. De uma forma ou de outra, eu tirei o meu cliente de ser lesado, sabe? Então eu acho que é por isso que a gente tá cada vez mais pessoas acreditando, mais pessoas vindo buscar a empresa. Muitas vezes a gente muitas vezes cliente tem empresas com nomes no mercado para comprar, a empresa já que tem história e ela opta por comprar o nosso empreendimento. Então eu acredito que seja só Deus mesmo, sabe? Deus abre a mente dessas pessoas, faz elas acreditar na gente. Né? Mas é a colheita também de um plantio colheita, né? honesto. Então eu né? tenho certeza, porque daqui para trás eu não plantei nada de errado. Exato. Eu não plantei nada de mal para ninguém. Então eu não posso colher mal. Não posso colher o mal. Quando você planta o bem, você não tem como colher mal. E é assim que está escrito na Bíblia, sabe? E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em Deus. As pessoas às vezes me procuram e falam assim, quem que é teu sócio? Porque tem pessoas que querem saber quem que é o sócio. Eu não tenho sociedade com ninguém. Eu tenho só um sócio, que é Deus, entendeu? Não preciso de outro sócio. Então, tudo que eu... Muitas vezes a gente dorme de uma maneira sem saber o que vai fazer no outro dia. Sem saber. Mas no outro dia o meu sócio abre alguma porta e as coisas acontecem. É sempre assim na minha vida. A minha esposa sabe das dificuldades que muitas vezes a gente passa, né? Sem saber, porque conforme você tem os teus problemas conforme a tua demanda, sabe? Os teus problemas, ele é o tamanho da tua demanda. Se você ganha R$1.000, você vai ter problema com R$1.000. Se você ganha R$5.000, você vai ter problema com R$5.000. Qual é o problema que você quer, né? Qual que é o problema que você quer escolher? Eu quero ter problema de 10 milhões por mês, de 50 milhões por mês, entendeu? Para que realmente Deus vai me amparar naquilo, entendeu? Exatamente. E não adianta, o teu problema de R$1.000 ou de R$100.000, ele é o mesmo. Ele é o mesmo, não adianta. Eu sempre tirei isso, então eu descanso em Deus e acontece. Sempre acontece as coisas. Aos 45 minutos do segundo tempo, quando parece que nada vai dar certo, Deus chega e abre uma porta e acontece. É sempre assim na minha vida. Que bacana. Sempre é uma panela de pressão que Deus chega e... Mas eu tenho certeza que no momento do sofrimento que você passou lá atrás, né, tanto na música quanto na infância, você nunca deixou de acreditar nele, né? Nunca. Eu hoje, graças a Deus, eu pude dar uma casa para minha mãe. Minha mãe mora aqui na Sebastião Machado. Eu tenho outra casa aqui que eu comprei para dar para minha mãe depois de tantos anos. Minha mãe nunca teve uma casa própria, né? Hoje ela mora ali. Né? A gente mora muito bem. Eu tenho alguns imóveis de terceira em nossa tabela da construtora que eu consegui adquirir nesse período de caminhada como corretor também. Eu me preparei para estar hoje nesse mercado da construção civil. Eu sabia o que ia me esperar. Muitas portas se fecham, muitas portas se abrem, entendeu? Quando Deus fecha uma porta, quando vem e fecha uma porta, Deus vem e abre uma janela, nós pula a janela e sai. E assim, e assim é a vida com todo mundo, né? E assim vai, né? E nunca a gente vai deixar de ter problemas, cara. Você só vai deixar de ter problemas, sabe quando? Quando você descansar e se juntar com Deus, entendeu? Exatamente. Fora disso, todo dia, quando a gente acorda, a gente já tem um problema. Quer desligar o despertador, né? Quer tomar um banho, quer alguma coisa você vai ter. A partir do momento que você abrir o teu olho, você já tem problema para resolver. Você já tem problema para resolver. Então, se você não quer ter problema, você tem que
só quando descansar mesmo, entendeu? Não tem outro caminho, não adianta, é sempre assim, cara. E eu opto por ter esse problema, mas um problema que eu posso resolver todos os dias, que é isso o que me motiva a seguir em frente. Graças a Deus seguir em nós temos frente, né? saúde para correr É, atrás uai. e E é o Isso que é o mais importa, né? importante, né? Isso é o mais Exatamente. importante, a gente busca todo dia fazer as coisas certas, passar transparência. Eu sou o máximo correto que eu posso, né? E tem dado muito certo, né? Muito. A nossas gente. vendas, graças a Deus, nós não temos o que reclamar. Não, Uhum. não. Muitas pessoas vêm até a gente, muitos corretores e É, até um tempo atrás a gente bateu um recorde de vendas, 60 unidades nós comercializamos em 58 dias. Nossa. Então, para nós gente- foi um número muito expressivo Expressivo, para né? nossa construtora, digamos assim, relativamente nova. E a gente tem uma brincadeira no nosso Instagram da construtora e no nosso pessoal, nos corretores, até que toda venda é postada. Toda venda que o pessoal faz, eles vão e tocam Hoje eu sino vi e uma, bate, inclusive, a né? gente vende todo E eles dia. vendem muito Todos bem. os dias a gente tem venda. E teve alguns Impressionante. corretores que não vendiam até o momento pra gente, que vieram até nós, vieram até mim, até o pai, e falavam, rapaz, tem muito vídeo que vocês postam que é só marketing, né? Não é possível que vocês estão Vários já Pensando vieram. que era marketing. vários já vieram, muitas né? pessoas. Aproveita e vários deixa, vieram. então, dê 5 motivos para investir em Porto Belo. Investir em Porto Belo. Valorização, Valorização, qualidade de vida, crescimento, segurança e educação. Vamos citar assim também a educação, a questão de educação aqui, não só de Porto Belo, mas Santa Catarina toda, né? A gente pode citar esses 5 pontos. Vamos aproveitar para já finalizar aqui falando um pouquinho mais do Porto Vila, que terça-feira agora, dia 5 de maio, temos um grande lançamento. Um grande lançamento, né? Inclusive vai estar o Marrone, que é o nosso embaixador nesse evento, né? Nós estamos fechando uma parceria também agora, que aí eu tenho certeza que a nossa empresa vai sair disso aqui. Hoje já está isso aqui, mas eu tenho certeza que vai explodir. Nós estamos fechando uma parceria com um lutador campeão mundial do UFC, Uou! internacional. O cara é um fenômeno hoje brasileiro, é o campeão mundial. Assim, cara, sensacional que nós estamos fechando uma parceria para nós que vendemos muito nos Estados Unidos. Uhum. Ele hoje vive em Las Vegas, mas eu acredito que ele vindo para somar na nossa família, na empresa, a gente vai assim rebentar. Já pode falar o nome dele ou não? Não, ainda não. Ainda não. Principalmente nos Estados Unidos, que é onde a gente vende Para muito. brasileiros que Para estão lá, né? brasileiros, fã do UFC, a gente é muito fã do UFC, eu sou muito fã de esporte também, eu tenho alguns jogadores também que está vindo para a nossa empresa, também que está acreditando no nosso projeto também, que nos próximos dias a gente vai estar divulgando, Tetas campeão mundial, Penta campeão mundial, que Show. também vai investir com a gente, que nos próximos dias a gente vai estar divulgando, enfim. Graças a Deus a empresa é nova, mas tem bastante... Parece que a gente passa muito mais seriedade, muito mais transparência do que algumas empresas que já estão há 20, 30 anos no mercado. Fruto sabe? de um trabalho Fruto honesto. de um trabalho honesto, sabe? Exato. Talvez algo de errado, essas pessoas que não... Hoje a gente trabalha também com muitas construtoras que acham, porque eles têm 20, 30 anos de idade, a gente não tem o direito de começar, mas todo mundo um dia começou. Exato. Mas nós procuramos trabalhar e queremos chegar em algum lugar sem precisar prejudicar ninguém, sabe? Então esse é o nosso foco hoje. Sonho daqui para frente. Eu não tenho mais sonhos, sabe? Tudo que eu tenho mais do que eu sonhei. Então para mim tá bom. O que vier daqui para frente, eu só tenho a agradecer dia após dia. e tá tudo certo, E sabe? que a música e a construção continuem caminhando juntas. Amém. Lado a lado, então acredito que essa é uma dupla que dá muito sucesso. Né? Uhum. Base, família, Deus, pelo que eu já vi aqui na nossa entrevista, né? Família, Deus E música, né? É isso aí, olha aí. Ó. E obra. E obra. Show esse papo. E Quero obra. agradecer aqui E a obra. presença de vocês, Edu. A Muito gente obrigada. agradece, Seja muito sempre obrigado muito pelo bem-vindo. convite. E esperamos também. todos vocês, dia 5, próxima terça-feira, aqui no Porto Belo Hall, antiga Racô, na cidade de Porto Belo. Vai ser um evento bacana. A partir das 19h30? 19h30. É isso né? aí, estão todos convidados, então. Muito Show de obrigada bola. mais uma vez. Obrigada a você que esteve conosco neste bate-papo aqui super descontraído e também com muito conhecimento, né? É, Beijo, até a obrigado. próxima. Obrigado.